Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Roberta Queiroz, da disciplina de Direito Civil e Processo Civil aqui do CP Iuris. E nessa aula de hoje a nossa proposta é comentar alguns informativos importantes pertinentes sobre essas disciplinas. E nessa aula, não só alguns informativos eu vou comentar, junto com a professora Raquel. Eu também vou trazer alguns pontos importantes sobre alguns julgados que nós tivemos aí relevantes do STJ e do STF e que são julgados que você tem que conhecer, são julgados de conhecimento obrigatório e que são muito cobrados em prova. Então, olha só, vamos começar com alguns informativos, algumas questões bem interessantes. Os informativos não vão estar na ordem, tá? A gente vai colocando aqui aleatoriamente até para não ficar cansativo. Eu não coloquei os temas todos compilados relacionados a um tema específico. Não, a gente vai conversando aleatoriamente. Essa nossa aula, ela é uma aula que é mais uma conversa, um diálogo com você, do que uma aula expositiva, tá bom? Então, olha só, o nosso primeiro tema aqui vem do informativo 596 do STJ. E esse informativo, ele traz uma informação importante. Ele traz aí a questão de prazos prescricionais. Pessoal, já que nós vamos falar de um prazo prescricional e você tem que estar atento à dinâmica jurisprudencial desses prazos, eu digo para você o seguinte: observe que o nosso Código Civil, ele trabalha com o tempo. O tempo, ele tem efeito devastador nas relações jurídicas, essa é a verdade. O tempo, ele é um fato jurídico em sentido estrito ordinário. Por quê, professora? Fato jurídico em sentido estrito, posto que não depende da vontade humana e gera consequências no mundo jurídico. E ordinário porque ele é previsível. Então, o tempo, ele tem efeito devastador nas relações jurídicas e ele é um fato jurídico em sentido estrito ordinário. Ou seja, é o passar do tempo gerando consequência jurídica, independentemente da vontade das partes, de maneira previsível. Eu sei que o tempo vai passar. Queira ou não, o tempo vai passar. E no direito civil, o tempo ele reflete reflexos importantes nas relações jurídicas por meio de dois institutos. O Instituto da Prescrição e o Instituto da Decadência. Professora, qual é o mais grave? Se alguém te pergunta assim, o que é mais grave? A prescrição ou a decadência? O que você vai responder? A decadência. Porque a prescrição, de acordo com o artigo 189 do Código Civil, diz que, violado o direito, nasce para o titular a pretensão que se extingue pela prescrição. Ou seja, a prescrição, ela leva à extinção da pretensão, que é essa intenção de exercer o seu direito de ação e levar ao judiciário a violação do seu direito, para a solução do seu conflito. A decadência não. A decadência, ela aniquila o próprio direito. Então podemos dizer que prescrição aniquila pretensão e decadência aniquila o próprio direito. Prescrição tem a ver com direito subjetivo. Sempre que você pensar num direito subjetivo de crédito, em que eu tenha credor e devedor, eu estou diante de prazos prescricionais. Cuidado então que na sua prova, se cair uma determinada questão dizendo, olha, fulano tem o direito de cobrar ciclano, de fazer valer o seu direito de crédito, tudo isso estará sujeito a prazo prescricional. Todos os prazos prescricionais estão previstos na lei e são prazos anuais. Os prazos prescricionais estão previstos no artigo 205 e 206. O artigo 206, ele traz prazo prescricional de 1, 2, 3, 4 ou 5 anos para casos específicos previstos no artigo 205. Se o seu caso, artigo 206, se o seu caso não estiver previsto no artigo 206, descrito lá como sendo prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, você vai para a cláusula geral prescricional de 10 anos inserido no artigo 205. Então, o nosso prazo máximo de prescrição do Código Civil de 2002 é de 10 anos. Então, veja que se não tiver elencado em 1, 2, 3, 4 ou 5 anos, vai para o de 10 anos. Por exemplo, a ação de indenização por violação dos direitos de personalidade, uma ação indenizatória, reparatória qualquer. O prazo prescricional é de 3 anos porque consta expressamente do artigo 206.
Mas casos outros que não se encaixam nesse artigo 206, eu aplico a regra geral de prazo prescricional decenal, de 10 anos. Fica ligado nisso. Já os prazos de decadência, eu tenho que ter muito cuidado, porque os prazos de decadência estão pulverizados na lei. E sempre que te constar prazo em meses, né, pode ser em anos, em dias, eu estou diante de um prazo decadencial. Os prazos decadenciais, eles estão ligados a direitos potestativos, enquanto que os prescricionais estão ligados a direito subjetivo, aquele que depende de um devedor para satisfação. O prazo decadencial, ele está ligado, pessoal, a uma situação de direito potestativo. O direito potestativo é aquele direito que depende única e exclusivamente de você. A cereja do bolo, e é o ponto mais importante que você tem que saber, é que nem todo direito potestativo tem prazo para ser efetivado. Mas quando tiver, o prazo vai ser decadencial. Exemplo, divórcio é um direito potestativo, mas que não tem prazo. A anulação de negócio jurídico com base em erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo ou fraude contra credores tem prazo de 4 anos para anular. É um prazo que, gente? Um prazo decadencial. Então, o prazo decadencial, ele envolve o direito. E esse informativo, ele trouxe uma informação importante sobre prazo prescricional. Olha o que diz esse informativo. Na vigência do Código Civil de 2002, o nosso Código vigente é quinquenal, ou seja, é de 5 anos, o prazo prescricional para que o condomínio geral ou edilício, veja, aquele condomínio feito, né, 2 pessoas resolvem comprar um bem conjuntamente, ou até mesmo condomínio edilício, aquele condomínio em que eu tenho um condomínio vertical, por exemplo. Vertical ou horizontal, exercite a pretensão de cobrança de taxa condominial ordinária ou extraordinária, constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte do vencimento da prestação. Então, essa é uma informação importante. O prazo prescricional para cobrança de taxas condominiais é um prazo de 5 anos, é um prazo específico de 5 anos. Observe então que, caso não ocorra o pagamento de taxas condominiais que derivam aí de escritura pública ou de documento particular, é o prazo prescricional. E nessa relação, eu tenho aí, evidentemente, uma relação de crédito e débito. Fechou? Perfeito. Agora observe o seguinte, um tema também bem importante, já que a gente está falando de prescrição. É a teoria da accionata. Vou escrever para você aqui. Tese da accionata, que também você pode encontrar como sendo accionata na vertente subjetiva. A accionata é uma tese adotada pelo STJ no que tange a questão, por exemplo, da prescrição. Os prazos prescricionais, de acordo com o artigo 189, eles começam a contar a partir da violação do direito. Então, o 189 diz o seguinte: violado o direito, nasce para o titular a pretensão que se extingue pela prescrição. Então, vamos lá. Eu sofri uma agressão física e eu quero ajuizar uma ação de reparação. Eu tenho 3 anos a partir da violação do meu direito de personalidade que aconteceu a partir da violação à integridade física. Ok, mas imagine você que estão usando indevidamente lá no Acre a minha imagem há 10 anos e eu só descobri hoje. Estaria prescrito o meu direito? Não, porque entende-se que os prazos prescricionais eles vão começar a fluir a partir da ciência do dano, da ocorrência do dano, da violação do direito. Isso é a tese da accionata, tudo bem? Outro ponto importante que também merece destaque aqui, que é um tema que não é um tema principal, mas um tema paralelo, é a questão a contar do dia seguinte do vencimento da prestação. Do dia seguinte do vencimento da prestação ocorre o fenômeno do inadimplemento. Veja que esse inadimplemento, aqui, neste caso, está relacionado ao inadimplemento relativo, ou seja, nós estamos diante de uma mera mora, um atraso. E neste caso, como temos dia seguinte ao vencimento, a gente tem a data de vencimento, essa mora aqui é uma chamada mora ex ré. A mora ex ré, vamos lá, vamos explorar tudo que a gente puder em relação a essas informações. A mora ex ré, só para a gente lembrar, é aquela mora instaurada a partir
do atraso do pagamento. Veja que eu tenho termo. O termo são eventos futuros e certos. Datas futuras são termos. Eu sei que vão acontecer. Então, sua dívida vence dia 10. A partir do dia 11 ocorre o inadimplemento. Isso é mora ex ré. Mas nós também temos a chamada mora ex persona. A mora ex persona é aquela mora que deve ser constituída, ou seja, eu não tenho uma mora previamente definida, eu tenho uma mora que deve ser constituída por uma citação. A citação do devedor constitui em mora o devedor. Uma notificação, notifico Vossa Senhoria para que cumpra o contrato, sob pena de constituição em mora. Então a mora ex persona é aquela mora que não tem termo específico, não tem um evento, não tem uma data específica. Eu preciso constituir o sujeito em mora por algum ato que o constitua. Citações constituem em mora o devedor. Ok, pessoal? Tranquilo. Então essas são as considerações que a gente tem para extrair aqui. Se cai na sua prova excepcionalmente um prazo prescricional de cobrança de taxa condominial, você vai marcar aí 5 anos. Outro ponto importante também, o nosso informativo 594. O informativo, deixa eu voltar aqui, o informativo 594, ele traz também uma questão interessante, que envolve aí obras arquitetônicas, né, que tem a ver com direitos autorais e que também tem a ver com questão de reflexos dos direitos de personalidade, porque os direitos de personalidade, eles estão assentados sob pilares, sob integridades. Nós temos a integridade física, a integridade moral e a integridade intelectual. É aquele movimento de repersonificação que nós temos a partir da inserção do Código Civil de 2002, que é um Código Civil preocupado com a dignidade da pessoa humana. Então, neste Código Civil, nós temos um código trabalhado sobre o ser humano, um código que realmente se preocupa com a dignidade da pessoa humana. Então, ele assenta artigos importantes a partir do artigo 11 sobre direitos de personalidade. Direitos de personalidade são direitos importantes para que se tenha uma vida digna. É tudo que você pode envolver relacionado ao ser humano para que ele tenha uma vida digna, uma plenitude de dignidade. E para que haja plenitude de dignidade, a gente tem as óticas dos direitos de personalidade. Nós temos a integridade moral, a integridade física e a integridade intelectual. No campo da integridade moral, né, também chamada de integridade psíquica, nós temos a honra, né, nós temos a intimidade, a vida privada. No campo da integridade física, nós temos o direito ao corpo vivo, partes do corpo, integridade física, né, a questão de disposições do próprio corpo. No que tange à integridade intelectual, nós temos os direitos relacionados a autorias artísticas, científicas, questões intelectuais, que engloba esse âmbito do direito de personalidade. Nós temos um tratamento específico dos direitos autorais na Lei 9.610 de 98. E essa lei, ela complementa o campo dos direitos de personalidade trabalhados pelo Código Civil. É bem verdade que o Código Civil, pessoal, você tem que ter cuidado, ele trabalha alguns direitos de personalidade, mas esses direitos de personalidade são direitos que estão elencados no rol exemplificativo. Não podemos entender que todos os direitos de personalidade previstos no Código Civil estão assentados ali de forma taxativa. Não podemos entender dessa forma, porque nós temos outros direitos de personalidade reconhecidos pela jurisprudência e pela doutrina e que não tem assentamento ali. A exemplo disso, nós temos o direito ao esquecimento, que se você quiser me mandar uma mensagem, pode mandar pelo direct do Instagram, Prof. Roberta Queiroz, ou até mesmo por e-mail, prof.robertaqueiroz@gmail.com. Eu te mando esses julgados. Nós temos o direito ao esquecimento, trabalhado em 2 julgados no STJ, que é o caso Aida Cury e o caso da chacina da Candelária, que também estão pendentes de julgamento no Supremo. Nós temos o direito de não saber, que é um tema importantíssimo, que é um direito de personalidade. Então, olha só, já que nós estamos falando de direitos de personalidade, e esses são temas, né, anexos, paralelos a esse tema do direito autoral do informativo, importante a gente colacionar aqui o que vem a ser o direito ao esquecimento.
O direito ao esquecimento é aquele direito que você tem de não reviver fatos pretéritos de sua vida que digam respeito exclusivamente a você. Já foi cobrado em prova de concurso que o direito ao esquecimento é um direito de personalidade que protege o indivíduo em sua dignidade contra o superinformacionismo midiático. Ok, verdadeiro. Por quê? Porque a mídia ela acaba explorando fatos, por exemplo, criminosos que aconteceram no passado envolvendo os sujeitos, tanto quem cometeu quanto quem foi vítima, trazendo à tona fatos que por vezes são irrelevantes no âmbito do contexto social atual. Nós temos o caso Aida Curi, que foi trabalhado pela questão de um programa de televisão da Rede Globo, e nós tivemos o caso da Chacina da Candelária, que também foi retratado no caso por um programa da Rede Globo, e que teria havido a troca dos nomes dos envolvidos, e por isso não haveria, questão... como é que fala? No caso da Chacina da Candelária, é possível contar a história que tem uma relevância para o mundo de hoje, a gente não pode esquecer o nosso passado, sem colocação do nome das vítimas, nem colocação dos nomes dos envolvidos em geral. E o caso Aida Curi, que foi um assassinato que aconteceu há muitos anos atrás, de uma menina que foi, salvo engano, foi arremessada de um condomínio, de um edifício, do Rio de Janeiro, e foi um fato que teve uma grande repercussão. Nesse ponto é importante a gente colocar aqui que não há como falar de Aida Curi sem falar de Aida Curi, O caso Aida Curi não é separável de Aida Curi. Então esses casos foram levados ao STJ e o direito ao esquecimento ele é um direito de personalidade, sim. Outro ponto importante relacionado a esse tema de direitos de personalidade e direito ao esquecimento é que de um lado você tem o direito ao esquecimento e de outro lado você pode ter o direito de verdade e memória. O direito de verdade e memória, que é muito trabalhado no âmbito do direito constitucional, ele tem a ver aí com a questão da justiça transicional. Quando você sai de um regime militar, e eu vou apresentar um julgado importante para vocês hoje, dessa época do regime militar, que é um leading case, você sai do regime militar e vai para o regime democrático. Isso é a justiça transicional. Existe uma transição nesse momento. E aí, essa justiça transicional, ela impõe a punição dos perpetradores, dos torturadores, ela impõe a reforma das instituições e ela impõe a verdade e memória, que não apague o passado. Então, sempre que a gente pensa assim, vai punir os velhinhos que cometeram as torturas na época da ditadura, que hoje são velhinhos, mas isso é o fenômeno da justiça transicional. Sempre que a justiça transicional entrar em choque com o direito ao esquecimento, vai preponderar o direito da verdade e memória da justiça transicional, porque é o direito que toda a sociedade tem de conhecer os fatos pretéritos até para que não se repitam no futuro. Outro ponto importante também sobre o direito ao esquecimento, sobre direitos de personalidade, é o direito de não saber, que vem explorado aí em julgado do STJ, pode me mandar mensagem que eu te mando o número do julgado, e trazendo a questão dizendo o seguinte: você tem o direito de não saber. O direito de não saber constitui um direito na esfera do seu direito de personalidade, desde que você não saiba de fatos que digam respeito exclusivamente a você e que você não queira saber. O caso que chegou até o STJ foi um caso interessante de um menino que foi internado passando mal, mais ou menos, eu vou contar a história mais ou menos, passando mal, e o hospital teria feito exames anexos a essa situação dele que não diriam respeito à situação de estar passando mal daquele mal, entendeu? Um exame que seria um exame desnecessário. E dentre esses exames descobriu-se que o menino tinha HIV. E ele falou: olha, você destruiu minha vida, eu não queria saber sobre essa doença. E o caso foi parar no STJ. E até o tribunal falou: olha, você até tem o direito de não saber de fatos que digam respeito único e exclusivamente a você. Mas, mesmo que você não queira saber de uma doença desse porte, esse tipo de doença, se você não sabe que tem, você pode extrapolar a sua esfera jurídica e atingir outras pessoas.
Então você tem que saber sim. Tudo bem? Tema interessante. E vamos ver então o que aconteceu nesse informativo, já que trabalha a questão de direito de personalidade. Olha só, o autor do projeto de obra arquitetônica, ainda que situada permanentemente em logradouros públicos, integrando de modo indissociável o meio ambiente, a compor a paisagem como um todo, faz jus ao ressarcimento por danos de ordem material e moral em virtude da representação por terceiros de sua obra com fins comerciais, sem a devida autorização e indicação de autoria, ainda que tenha havido aquiescência do proprietário da obra. Esse caso é um caso de 2016, que envolve aí direito de personalidade, a Lei 9.610 de 98, que é uma lei que trabalha a questão dos direitos autorais, esse pilar, né, da dignidade que envolve aí as autorias científicas, artísticas, né, questões intelectuais, e que diz o artigo 7º, são obras intelectuais protegidas as criações do espírito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência. O que aconteceu nesse caso? O sujeito, né, imagina aqui, foi contratado para fazer uma determinada obra para um sujeito. Uma casa, por exemplo. Fez a obra lá, bonitinha, e ficou muito bonito. A casa é conhecida por uma bela fachada. E aí, no final das contas, alguém querendo fazer, né, uma propaganda de seu produto, acabou utilizando a imagem da fachada com autorização do proprietário. O autor da obra se indignou e falou, olha, por mais que o proprietário tenha autorizado, né, o uso da fachada, a obra é minha. Então eu preciso conceder a autorização para uso disso, ainda mais para fins publicitários, e que também tenha sido mencionado ao menos a autoria da obra, o que não foi. E aí o caso foi parar no STJ e o STJ decidiu que o autor do projeto arquitetônico, ainda que ele se encontre em área pública, deve haver autorização deste autor para a utilização de sua obra, né, com fins comerciais ou até mesmo por representação de terceiros. Ok, pessoal? Tranquilo. Seguindo adiante, nós temos o informativo 588. O brasileiro que adquiriu dupla cidadania pode ter seu nome retificado no Registro Civil do Brasil, desde que isso não cause prejuízo a terceiros quando vier a sofrer transtornos no exercício da cidadania por força da apresentação de documentos estrangeiros com sobrenome imposto por lei estrangeira e diferente do que consta em seus documentos brasileiros. Aqui nós temos também o enquadramento do tema no âmbito dos direitos de personalidade na questão do nome. O nome, ele é um direito de personalidade que está encaixado no Código Civil e a gente estuda de maneira anexa à Lei de Registro Público, que também trata da possibilidade de alteração do nome. Observe que o nome, ele é composto pelo prenome e o sobrenome. Veja que o pseudônimo, utilizado para atividades lícitas, goza da mesma proteção dada ao nome, posto que direito de personalidade também. No caso vertente que chegou ao STJ, foi a possibilidade de alteração do nome do sujeito em seus documentos. Uma pessoa que tenha dupla cidadania e que tenha registros em um país e no Brasil. No caso vertente que chegou ao STJ, o sujeito ele tinha, por imposição da lei local, né, estrangeira, um sobrenome, que seria o sobrenome paterno. E aí veio para o Brasil, e no Brasil as leis brasileiras, né, o registro dele ficou com um sobrenome diferente. E aí ele pediu uma autorização judicial para que alterasse o sobrenome dele no Brasil para ficar em conformidade com os documentos de sua nacionalidade estrangeira. E o STJ entendeu ser possível isso. Por quê? Porque sempre que houver a possibilidade de justo motivo para alteração do nome, você pode utilizar. Eu quero que você entenda que o nome, tanto o prenome quanto o sobrenome, não são imutáveis de maneira absoluta. O prenome ele pode sofrer alteração quando expuser a pessoa ao ridículo, em caso de adoção, por exemplo, né? Ele pode, para caso de tradução, né, para a nossa língua
portuguesa, nós temos aí a possibilidade de alteração do prenome. E nós temos alteração de sexo, também conduz à possibilidade de alteração do prenome. Inclusive, é importante você observar que recentemente o STJ autorizou a alteração do prenome e do sexo no registro civil, independentemente de cirurgia de redesignação sexual, independentemente de cirurgia de sexo, para dar prevalência ao sexo psicológico. Isso é lindo. E aí o que acontece? O sobrenome também pode estar sujeito à alteração, né? O sobrenome ele pode ser alterado em caso de adoção, em caso de casamento, aí vem o divórcio, em caso também até em virtude da lei Clodovil, que possibilita a inserção do nome do padrasto, da madrasta, no registro do nome do sujeito. Importante você saber, então, que o nome não goza de uma imutabilidade absoluta. Existem situações previstas, inclusive, na Lei de Registro Público, que possibilita a alteração do nome.